Mais uma vez, vamos aqui, por alguns minutos, meditar na palavra de Deus. Eu falei que o louvor, ele abre o coração. Então a terra já está pronta agora para semear a palavra. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu já quero dizer aqui para os irmãos olhem para o horário, eu falei que ia terminar 21 horas, então falta muito tempo, né? Agora é 7h30, então todos os irmãos concordaram, né? Olha a hora aí. E, irmãos, o tempo é suficiente para trazer a palavra de Deus. Não é o tempo que diz, é a palavra, é a ação, é o poder do Espírito Santo. O poder não está no pregador, o poder não está na voz do pregador, que se tiver uma voz bonita é muito bom, mas o poder é o Espírito Santo que concede. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você não veio aqui em vão. Deus tem uma palavra para você. Pode não ser o que você espera, o que você queira, mas é a palavra de Deus. Falei do tempo, mas vou terminar no tempo. Mas uma coisa eu digo para você: se você quiser ouvir mais da palavra de Deus, venha quarta-feira. É o culto de ensino da palavra. E eu gosto muito do culto de ensino. Quarta-feira será melhor, porque serão 50 minutos por aí. Mas vamos aqui meditar no texto hoje, tá bom? Você viu que eu já estou convidando vocês para quarta-feira. Ouviram? Marque aí na sua agenda. Quarta-feira, 19h30, estarei na Rua dos Estudantes, 509. Faça essa declaração. Oséias, eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, né? Oséias capítulo 6. Louvado é o nome do Senhor. Eu vou ler aqui, depois o irmão acompanha aí para nós ganharmos tempo, né? Só os 3 versículos que diz assim: vinde, tornemos para o Senhor. Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou-nos. Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Amém, irmão? Entenderam aí mais ou menos a mensagem, quando falou de dias, de ressurreição, quando falou, dá para contextualizar essa palavra. Mas, irmãos, o que eu quero aqui é, mediante esse texto que eu li, que eu vou vos falar aqui nesta noite, pela ação do Espírito Santo, porque a palavra é dele, eu quero que você entenda que quando nós começamos a entender e compreender a palavra de Deus, quando você entender que você foi chamado, você viu o texto? Vamos prosseguir, vamos andando em conhecer ao Senhor. E quando você conhece, a importância de você conhecer ao Senhor, de você participar dos cultos regularmente, culto de ensino, culto da palavra, cultos periódicos da igreja. E aí você vai se fortalecendo, você vai criando raízes nas coisas de Deus. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque, irmãos, nós como pastor da igreja, é diferente do pregador que ele vem aqui, prega, deixa todo mundo alegre, que isso é muito bom, deixa todo mundo e ele vai embora. E depois, os crentes, quando tem qualquer decepção, qualquer coisa acontece na vida dele, ele não está arraigado na palavra. Ele não tem estrutura. Então, aqui é uma palavra que Deus falou pelo profeta para dizer àquele povo que é uma situação diferente. Eu já vou voltar lá. Eu só quero que os irmãos entendam o que é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos leva à fé.
ela nos leva ao conhecimento de Deus, ela nos leva a ser fortalecido, a ter estrutura para andar na casa de Deus. Nós sabemos que tem muita gente ferida, muita gente machucado, né? E essas pessoas que elas estão machucadas, feridas, a culpa talvez não seja nem dela. Ah, mas cada um paga pelos seus pecados. Verdade. Mas talvez outras pessoas que não tinham o conhecimento de Deus, outras pessoas que não tinham essa palavra no seu coração como ela é, não deu importância ao seu irmão. Mas quando você conhece a Deus, quando você começa a desfrutar das bênçãos de Deus, aí você tem uma raiz na sua vida, até para você suportar o seu irmão. Aleluia! E essas coisas nós precisamos entender. Ah, irmão, é domingo, não é culto de doutrina. O apóstolo Paulo ele disse, olha, prega essa palavra em tempo e em fora de tempo. Ela é para ser pregada a todo momento. Ah, mas Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Vê o contexto das coisas que é para ter tempo. Mas para a palavra de Deus, não tem noite, não tem dia, não tem madrugada, não tem horário. Você tem que pregar a palavra de Deus a todo o momento. Mas por que eu disse isso aqui, irmão? É porque quando você olha para a palavra, a primeira coisa que você vê é que por que a palavra ela precisa ser edificada no nosso coração. A gente precisa entender, adolescentes, jovens, idosos, precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser arraigada no seu coração, por quê? Qualquer dúvida, qualquer coisinha que aparece na sua vida, ela te tira dos caminhos do Senhor. Ela te afasta da presença de Deus. Você pode ver que a primeira vez, o primeiro pecado que acontece na Bíblia, quando você lê o texto bíblico, não vou falar de Gênesis, mas só para contextualizar aqui, você vê que quando a primeira coisa acontece, o que é? Satanás lançou uma sementinha lá no coração da nossa irmã Eva. E ele teve êxito. Por quê? Porque ele criou dúvida no coração dela. E ela ficou duvidosa. Mas é assim que Deus disse? Mas é assim. E aí, irmãos, não teve, né, uma coisa que Deus disse para ela. A palavra de Deus é verdadeira. Não tinha nem o que duvidar. Mas mesmo assim ela começou a ter dúvida. Se era aquilo mesmo que Deus tinha falado. E o cristão ele precisa de conhecer a Deus, de conhecer os benefícios da salvação, para que ele possa ser fortalecido pela palavra. E quando você é fortalecido pela palavra, acontece algo muito interessante. Não é só você, é seu filho, é sua família, é toda a sua casa. Ele tem a mesma edificação que você tem na palavra. Mas o que eu quero lembrar aqui é que o que Deus usa é a pregação, é uma palavra cheia do seu espírito para combater todos os ardis de Satanás, combater tudo aquilo que ele tem contra a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu entrar aqui no texto da mensagem que eu li, já estou falando dela, mas eu quero aqui saber, eu quero te avisar uma coisa, principalmente vocês, jovem, adolescente, que entendem uma linguagem mais, né? O mundo, irmão, jovens, adolescentes, todos vocês, o mundo ele foi formatado, vou usar uma linguagem bem clara, né? Ou seja, ele foi configurado, vocês sabem, todos sabem o que é essa linguagem. Para quê? Para tirar eu e você do caminho do Senhor. O mundo está trabalhando para isso, viu? Não se engane. O mundo ele foi formatado, ele foi configurado. Você sabe o que é a configuração, né? Quando se coloca tudo ali no lugarzinho. Para quê? Para me tirar e para te tirar dos caminhos do Senhor. Aleluia, é uma verdade. Agora isso como? Como que isso acontece? Isso acontece na área do lazer, na área da cultura,
na área da economia, na área da política, na área das ciências, em todas essas áreas, né? Satanás trabalha para você perder a sua alma. É forte, irmão, mas é uma realidade. Ele está ali trabalhando. Eu não vou citar alguma coisa, mas eu vou citar só uma para você lembrar. Na área do lazer, nós temos muitos entretenimentos. Oh, que maravilha! Você, cristão, ele vai lá e é abatido por essas coisas. Vou dizer só uma. Não vou, se eu for esclarecer tudo, você vai entender. Netflix, nada contra. Só uma. Na área do lazer, se eu for falar, eu vou te falar 20. E você nem percebe que está ali, ó, te laçando, te enrodando, te levando. Para quê? Para que você vá perdendo todas as suas forças, para que você vá perdendo o interesse pelas coisas de Deus. E ele vai ali te sucumbindo aos poucos. Mas graças a Deus que nós temos aqui essa palavra. A Bíblia ela está aqui para nos orientar, irmão, para que nós venhamos entender. Louvado seja Deus. E nós que estamos aqui na frente, que temos a oportunidade de falar a palavra de Deus, eu só gosto de falar realmente da palavra, porque a minha palavra, ela não vai edificar ninguém, mas a palavra de Deus, essa muda. E Deus, ele sempre se preocupou com o seu povo. Jesus, ele sempre cuidou da sua igreja. E quem tem a possibilidade de Deus colocar uma igreja nas suas mãos para cuidar, é quem tem que cuidar. E aqui agora eu, como pastoreando vocês, né? Nós estamos aqui juntos. O meu objetivo é que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Essa é a nossa finalidade aqui. É que nós possamos ter momentos de comunhão agradável na presença de Deus. É que você se sinta bem, sua alma, sua vida cristã desenvolva e você ande na presença do Senhor. Você desfrute das bênçãos do Senhor. Então Deus, o que é que Ele faz? Deus chama o profeta Oséias, né? Tem muita gente achando aí que Oséias está lá no Antigo Testamento. Irmãos, Oséias é um livro que dá para você contextualizar hoje com tudo que está acontecendo. Oséias, parece que ele está pregando para o povo de hoje. Parece que ele está ali na mesma, né, no mesmo âmbito ali. E ele dizia, olha, vinde, conhecemos, prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele diz os benefícios ainda, olha, será como a chuva seródia, ou serodia, como queira, que rega a terra. Parece uma palavra distante de nós. Quem era esse povo, irmão? Quem era Israel? Era um povo que conhecia a Deus. É um povo que sabia quem era Deus. Ele não estava falando para ninguém desconhecido, não. É um povo que cresceu sabendo quem era Deus, mas aqui eles se voltaram a adorar outros deuses. E o cristão, ele não adora outro Deus, ele adora um só Deus. Aleluia! E aqui o profeta vem falando para o povo. O que é mais interessante? Eu falei da época de Oséias. Irmãos, 2.500 anos por aí, colocar no mínimo, nos separa do profeta Oséias, né? Mas a profecia de Oséias, ela não se tornou antiga, obsoleta, não. Ela é uma profecia atual, porque se trata de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é sempre atual, irmão. Se você contextualizar Levítico, você consegue colocar ele no mesmo parâmetro da fé. Incrível. Se você colocar Êxodo, aí nem se fala, porque está tudo lá, né? Todos os livros da Bíblia, ele nos leva a um só caminho do pensamento de Deus. E a mensagem do profeta, ele não se preocupava. Alguns dizem que Oséias pregou 60 anos para Israel. Outros dizem que pregou 40.
Mas, irmão, vamos minimizar. 40 anos pregando para um povo sem resultado, e Oséias não desistia. Então, que o povo ouvisse ou não, que o povo gostasse ou não da sua profecia, ele continuava dizendo: olha, vamos conhecer ao Senhor, vamos prosseguir, o Senhor vai mudar todas as coisas, o Senhor vai nos conduzir, e o povo nos seus caminhos ali, duro. Mas a mensagem de Oséias, ela caracteriza a imutável presença de Deus na vida do seu povo. Mesmo assim, ela caracteriza, por quê? Qual é a característica da mensagem de Oséias? De juízo? Não, mensagem de amor. Olha como Deus é bom, mesmo o povo indo ali contra, Deus ainda diz: olha, eu vou abençoar vocês, eu vou deixar vocês vão sentir a chuva ali, ó. Vai ser como o orvalho da manhã. O orvalho, ele vem, ele passa, ele vai embora, né? Mas diz que a chuva, ela seria uma chuva serodia. Seria uma chuva que ia ali, ó, refrescar a terra, refrescar o coração. E nós vamos entender essa mensagem mais por fim. E Oséias, ele continua, ele ensinava, né, aqui através desse livro para a igreja, que o Senhor, irmão, é aquele que perdoa o pecado. Nada melhor do que alguém se sentir perdoado. Aquele que mais crê. Jesus disse: aquele que mais se sente perdoado é aquele que é mais agradecido. E eu creio que você está aqui nesta noite porque você veio para agradecer a Deus. E o Senhor já recebeu o teu culto, a tua adoração. Aleluia! E o Senhor já te ouviu, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus imutável. Agora você veja a ingratidão de Israel, se não é igual ao ser humano hoje. Israel, nessa época aqui, do profeta Oséias, ele estava vivendo uma época próspera. Ele estava bem, o comércio. Se eu for descrever aqui, Israel estava imposto de todas as nações vizinhas, poder aquisitivo muito alto. Teria motivo para não servir a Deus, irmão? Tem muita gente que diz: quando eu estiver bem, eu tiver 2 carros, 2 casas, uma garagem, uma casa no litoral, aí você vai ver o que é servir a Deus. Está vendo esse teclado aí? Vou dar um novo, bem grandão. Está vendo essa bateria? Vai fazer tudo para a casa de Deus. Mas quando? Quando tiver 2 carros, 2 casas. Irmão, aleluia. A coisa de Deus é agora, irmão. É para já. Você tem que abrir mão, né, de tanto conforto, de tanta coisa que você tem, e fazer pelo menos alguma coisa para Deus. Deus precisa? Não. Deus precisa de mim? Não. Mas Ele viabiliza para que nós possamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Saiba que o que você faz não é para Deus, não é para você mesmo, viu? Quando você vem cultuar, não fica pensando: eu vou lá fazer um favor que Deus vai me recompensar. Não, você está fazendo para você mesmo. É para você. Então, se você vê uma coisa muito interessante, quando eu estava lendo esse texto, e muita gente não conhece, não sabe, mas quando você lê 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e 25, sabe quem profetizou toda a bonança de Israel, toda a vida boa, todo o lucro? O profeta Jonas. Aquele mesmo que você disse que ele fugiu, que não quis pregar, aquele lá mesmo, foi ele que profetizou. E o texto ainda diz lá: Jonas, filho de Amitai. Então veja bem que para servir a Deus, você precisa de 2 carros, 2 casas, você precisa de fé para servir ao Senhor. E isso você já tem. Isso aqui você já tem. E Oséias se revelou para um povo, né, para que buscasse a presença do Senhor. Um povo que estava enfraquecido. Por quê, irmão? Pela idolatria. Muitas coisas nos levam aí à idolatria, muitas coisas que a gente nem vê, e vai nos fazendo o quê? Cada vez mais nos distanciando das coisas de Deus. Quantas pessoas você conhece que servia a Deus com fervor, amava a Deus, pregava, cantava, e hoje jamais
Não sente mais nada. Você acha que foi de um dia para outro que ele parou de vir congregar? Não, teve um comecinho, teve um dia assim, outro não, outro depois. Irmão, deixa para lá. Irmão, e aí o pavio foi se apagando. Entendeu? O pavio, ele foi se apagando. Mas aqui o nosso ensino, irmão, é que o nosso relacionamento com Deus, eu não vou falar os versículos para baixo, senão ainda vai demorar mais, que o nosso relacionamento com Deus, né, ele não depende de rituais, ele não depende de muita coisa. O que ele depende é de quê? De fé. De fé. E nós precisamos o quê? Da misericórdia de Deus. Se ler o texto mais para baixo, ele vai dizendo: misericórdia eu quero, e não sacrifício. O sacrifício, ele custa caro, você vai trabalhar. E na misericórdia é bênção, você não gasta nada, você não tem que oferecer sacrifício nenhum. Não é ritual que ele leva à presença de Deus, é ser fiel ao Senhor. E aqui eu quero ler o versículo 12 do capítulo 10 de Oséias, para contextualizar com aquela chuva serodia. Diz assim, capítulo 10, versículo 12: ainda para aquele povo, olha que Deus misericordioso, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Você entendeu esse texto? Lavai, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e faça chover sobre vós a justiça. Aqui, irmãos, o texto aqui está claro, falando, quando a Bíblia fala derramamento, né, a gente podemos ver aqui que está claro, que podemos comparar uma chuva caindo numa terra seca. Aqui se refere ao Espírito Santo. O texto parece que ele está... O profeta Oséias, as profecias do profeta Oséias, ela não era estruturada de uma maneira alinhada. O profeta ele era muito bom de linguagem, então ele saiu aqui de um contexto e entrou aqui no texto que parecia que não é desse povo, mas é o Deus de misericórdia, é o Deus de bondade. Mesmo que você não mereça, o Senhor diz: olha, eu vou fazer da minha justiça sobre vós. Aleluia! Nós não merecemos, irmão. Ninguém merece nada, mas o Senhor, Ele diz: olha, eu vou fazer a minha justiça sobre vós. E aí Ele vai dizendo, né? Aqui a gente dá para fazer uma imaginação, é como se fosse uma chuva caindo sobre uma terra seca. Porque a chuva, ela frutifica na colheita, né? E garante, né? Mas para que a chuva, irmão, ela venha, e para que a terra frutifique, o que é que precisa acontecer? A terra precisa estar preparada. Por isso que diz arai, né? Arai o campo de lavoura. O que é o campo de lavoura aqui? Arai, né? Sabe o que eu imagino aqui? Você já viu um terreno que ele nunca foi cultivado? Você comprou um terreno, deixou ele lá no interior, tem uma casa do lado, outra do outro, você deixa ele limpinho, volta lá, daqui um ano, vê como é que está. Mato para tudo, claro. Mesmo assim é o coração do cristão, que ele não vela pela palavra de Deus, que ele não cuida da sua alma, que ele não cuida da sua vida. Aí aqui diz que você precisa tirar aqueles torrões lá, torrões de terra, sabe aquele que vem, aquele que fica ali, aquelas bolotas ali, aquilo lá, tudo, né? E um terreno assim, o que é que ele cria lá? Insetos, ervas daninhas. Mas aqui você lavrou o campo de lavoura, você limpou o seu coração. Agora ele está limpo para a chuva serodia. Sabe aquela chuva que ela vem, ela fica molhando, né? Tem aquela chuva temporânea, aquela que vem e lava tudo. Lavou, acabou, fica só as crateras lá. Não deixa nada, ela lava. Mas o Espírito Santo é diferente. Aleluia! Ele vem, ele frutifica, e o seu coração, você fica bem.
você se sente feliz. Você pode não ter dinheiro, mas você está feliz. Você pode não estar bem, você não está feliz. Nada tira isso da sua vida, porque você está lá onde disse o apóstolo São Paulo, a sua fé, aonde você está guardado na presença de Deus. E essa terra aqui, aquele campo duro, né? Aquele coração meu, seu, é a terra dura. Aí vem a lâmina do Espírito Santo para lavrar. Aleluia! Ela vem ali para, né, parar o campo de pouso, que é o meu coração, o coração duro. Se a terra estiver dura, irmão, a terra seca, ela precisa de ser arada, ela precisa de ser cuidada, para que o Espírito Santo entre e trabalhe. E assim é o meu, e assim é o seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não conseguimos fazer isso sozinho. Você não consegue arar o seu coração, limpar o seu campo de lavoura sozinho. Você não consegue. Eu não consigo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que Ele venha fazer essa obra. Mas Ele só vem fazer se você também quiser. Se você querer. E como essas coisas vão acontecer na minha vida? Através da oração. Através da santificação. E muita coisa você já ganhou quando você aceitou Jesus. Então, todas essas coisas estão disponíveis para você. A lâmina para limpar a terra. A chuva que o Senhor vai mandar no seu coração, para que venha frutificar. E aqui eu vou falar mais sobre como Oséias mostra o amor de Deus. O que você daria para aquele povo que deixaria de adorar a Deus para fazer o que queria, viver da maneira que quisesse, e Deus ainda atrás deles? Olha, manda o profeta, diz para eles, para eles prosseguir, vem me conhecer. Né? O conhecer aqui não é de olhar e ver, não. O conhecer aqui é profundo, irmão. O conhecer aqui é de relacionamento. Saber quem é Deus.